Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estou aguardando a sua entrada por aqui. Vou marcar o texto de hoje, Gênesis capítulo 23. E a minha oração é que a gente não tenha dificuldades com a internet, como tem acontecido algumas vezes, né? Que a nossa live seja tão boa quanto foi ontem, sem intermitência. Então, estou aguardando a sua chegada. Vamos ver quem está aparecendo por aqui. Alcielito, é isso? Alcielito, bem-vindo. Olá, Ilza Módio, bem-vinda também. Não sei se o Saulo vai entrar agora aí com você ou não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa luz. Aí acho que ficou melhor agora, né? Muito bem. Vamos aguardar o pessoal aí chegando por aqui. Você que está entrando, se você nunca participou da nossa live, é uma live de estudo bíblico que acontece de segunda a sexta-feiras, chamadas Eu, Você e a Bíblia. Nós estamos vendo o livro de Gênesis e você é muito bem-vindo, fica aqui com a gente. Nós vamos saudando o pessoal enquanto entra e daqui uns 5 minutinhos a gente começa a exposição, ok? Fala Marcos Miraca, bem-vindo. Olá Arlindo, bem-vindo. Ian, Simone, muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Olá Saulo, já que você está aí com a Ilze. Joia, meu querido Alcielito de BH, bem-vindo, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente, ok? Fabiana Guzmão, bem-vinda também. Estamos chegando quase na metade de Gênesis, hein? Gênesis tem 50 capítulos, nós estamos no capítulo 23. E aí, na próxima semana a gente chega na metade de Gênesis, olha que legal. Olá Sônia Churco, bem-vinda. Zé Churco, bem-vindo também. Carmen Silvia, bem-vinda. Quero lembrar vocês que a nossa live funciona de segunda a quinta com a exposição bíblica e na sexta-feira você tem a oportunidade de fazer perguntas, ok? Concernentes a qualquer dúvida que tenha ficado ao longo da semana, naquilo que a gente veio compartilhando, veio expondo, ou uma solicitação para que a gente aprofunde um pouco mais algum tema que a gente tenha tratado, beleza? Então, sexta-feira é dia da live funcionar sob o comando de vocês. Olá, Ana Kelly Churco, bem-vinda também, juntamente com as meninas. Estou com uma coisa irritando minha garganta aqui. Fiquem tranquilos, não é Covid. Muito bem, Gênesis capítulo 23, hoje o capítulo é bem pequenininho, o assunto é pequeno, nossa live vai ser curta, ok? Então, se você demorar para entrar hoje, aqueles que demorarem para entrar hoje, quando entrar já vai ter terminado. Joia, beijo para as meninas aí então, Ana Kelly. Olá, Arnaldo Jordão, bem-vindo. Arrumei um novo canto aqui, vocês viram? Uma iluminação melhor. Espero que tenha ficado melhor aí para vocês também. Eu tomo própolis. É porque eu estava com a minha cachorra, isso é renite. Fui limpar o quintal da minha cachorra lá e ela estava comigo, então o pelo dela me dá alergia, me dá tosse, cosca na garganta. Fala Maristela, bem-vinda também. Agora para resolver isso é só tomando um comprimido antialérgico. Vamos lá. O pessoal vai chegando por aqui. Hoje não está chovendo aqui, o tempo está fechado, mas não está ventando, não começou a chover. Então eu tenho uma grande expectativa de que a gente não tenha dificuldades com essa nossa live. Janaíne, bem-vinda, juntamente com o João, que talvez esteja aí com você. Olá, Rúbia, legal ter você aqui com a gente também. Aproveitem vocês que entraram aí, ó, toque nesse aviãozinho, esse aviãozinho é o Direct, você tocando nele vai abrir aí um leque de amigos seus e você pode enviar a notificação da live para eles, dizendo, ei, tá começando Eu, Você e a Bíblia, vem participar com a gente, venha participar com a gente. Então divulgue aí, se tem sido bênção para você, divulgue, torne essa live conhecida, ok? Para que mais pessoas possam conhecer as Escrituras, mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, serem instruídas por elas. Então nos ajude aí na divulgação.
Quero lembrar também, se você está participando com a gente pela primeira vez, essa live, ela acontecia no Instagram da igreja que eu sou pastor, a Comunidade Presbiteriana Vinhedo. E há 2 semanas eu trouxe essa live aqui para o meu Instagram, ok? Então, se você seguir o Instagram, @cpvinhedo, você vai ter acesso a todas as lives anteriores às que eu fiz nessas 2 últimas semanas. Você pode assistir lá, fica salvo no Instagram. Você pode então ver através do IGTV, e as que estão sendo feitas agora por aqui, você pode assistir as que já foram também aqui pelo meu Instagram. Outra possibilidade, e aí você não vai ter todas, porque não são todas que eu consigo baixar, mas a maioria das lives também você vai ter salvas no meu canal no YouTube. Siga meu canal no YouTube, se você não segue ainda, chama-se Plataforma do Reino. Lá, além dos vídeos das lives bíblicos, ok? Outros ensinos, outros estudos que eu dou lá sobre várias outras matérias, vídeos que já estão lá gravados, então você tem a oportunidade de entrar e participar lá. Poxa, já me deu uma travada aqui, eu não sei se atrapalhou vocês aí, mas já me deu aqui uma baixa conexão. Eu não entendo porque pode ser baixa conexão se eu estou dentro da minha casa, eu estou ligado na internet, eu não estou usando 4G, como é que isso dá? Eu estou do lado do roteador, isso me mata. A gente gasta uma grana violenta com esse negócio. Brasil. Fala, Fábio, bem-vindo. Pastor Matovo, Jonathan Matovo, é isso? Bem-vindo, pastor Jonathan Matovo. Olá, Javan, muito bom ter você aqui com a gente. Angélica também entrou aqui. Ivanilda, todos vocês sejam muito bem-vindos. Muito bem, gente, então nós vamos orar e a gente vai dar início à nossa live de hoje. Como eu falei, o capítulo de hoje ele é um capítulo curto, ele tem um assunto tranquilo, então a nossa live hoje não deve demorar muito. Se você demorar muito para entrar, você não vai conseguir participar dela comigo, ok? Mas você pode assistir depois. O meu amigo Gustavo aí, fala, meu brother. Que legal ter você aqui com a gente. Muito bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu quero te louvar pela vida de cada pessoa que está aqui, por aquilo que nós vamos poder interagir nesse momento com a tua palavra. Eu peço por aqueles que ainda vão ter acesso a isso, depois que o conteúdo estiver gravado aqui. O meu desejo, Pai, é que o teu Espírito compartilhe do teu coração com o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, para a honra e glória do teu próprio nome. Amém. Amém. Muito bem. Gênesis, hoje é Gênesis capítulo 23. Eu acho que eu não deixei fixado, né? Deixa eu fixar aqui para quem entrar saber o que nós estamos tratando. Beleza, tá fixado agora. Gênesis capítulo 23, ok? Como o capítulo é curto, como o assunto é bem básico, bem focado, eu vou ler todo o capítulo, tá bom? E depois eu vou comentar algumas coisas com vocês. Veja, Sara viveu 127 anos, ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abrão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão: meu senhor, ouve-nos, tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, tua morta na mais nobre de todas as nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te a sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se e inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Et, e rogou-lhes: se consentis que eu leve a minha morte e enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo, que ele madê por seu pleno valor na vossa presença como posse funerária. Ora, Efron, o Eteu, estava sentado entre os filhos de Et. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão, diante de todos os hititas que haviam achegado à porta da cidade: não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faço-te essa oferta na presença dos filhos do meu povo. Enterra, pois, a tua morta. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra e assim replicou a Efron:
sendo ouvido por todos ali reunidos. Se concordas, ouve-me, eu te peço, darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo da minha esposa. E Efron contestou a Abraão, meu senhor, ouve-me, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, a tua morta. Então Abraão concordou com Efron e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Et, 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que está em Macpela, de frente a Manre, o próprio campo com a gruta, que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua legítima propriedade perante todos os hititas que haviam vindo à porta da cidade. Em seguida, Abraão foi e enterrou o corpo de Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, defronte de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Hebe, como posse funerária. Beleza, como eu falei, o texto é bem objetivo, né? Ele trata aí a respeito, então, do falecimento de Sara, do sepultamento da mesma. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que foi entrando depois, que eu estava lendo. Matusalém Rodrigues, bem-vindo. Oi, Su, o S Fins e Afins aí, a minha querida esposa Suzy, bem-vinda. Olá, Brubs Marques, é isso? E Daniel, Cristina, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, gente. O enfoque do capítulo 23 de Gênesis é apresentar para a gente, então, a partida de Sara. Eu quero fazer 3 destaques aqui dentro do texto que a gente leu, que tem um enfoque que eu venho reforçando para quem tem acompanhado as lives aqui, né, ao longo de Gênesis, da exposição de Gênesis. O enfoque o texto de Gênesis, ele é um texto inspirado, ele é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela nos é revelada, ela nos é trazida dentro do nosso contexto existencial, ok? Dentro do nosso contexto de vida. Então veja, a Bíblia não é um livro, quando a gente fala que a Bíblia é um livro inspirado, a Bíblia não é um livro que Deus desceu do céu, escrito todo por ele e colocou na nossa mão. A Bíblia é um testemunho da interação da história de Deus com a nossa história, ok? Nós temos a história de Deus, nós temos a nossa história e nós temos a história de outras pessoas, e o que a Bíblia nos conta é como Deus une a história dele à nossa história e como a história dele unida à nossa história atinge a história de outras pessoas. A gente chama isso, dentro da teologia bíblica, de história da redenção. Então, o que as escrituras estão contando pra gente não é meramente uma história do passado, ok? É uma história do passado, no sentido de que tudo aquilo foi real, aconteceu, mas não é meramente uma história do passado no sentido biográfico, ok? O que ela está nos dando é um testemunho de como Deus interage conosco, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, que nos rebelamos contra ele, nos distanciamos dele, como Deus está atuando, operando para trazer a nossa vida de volta para o plano e para o propósito original dele, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então essa é a ideia. E o texto de Gênesis, ele é um texto escrito muito tempo depois que esses acontecimentos aconteceram. O público original de Gênesis é o povo descendente de Abraão, o povo hebreu, o povo israelita, que estava escravo no Egito e que foi tirado do Egito por Moisés e estava sendo conduzido agora para a terra de Canaã, para possuir a terra que Deus havia prometido. Então, o que Gênesis está contando? Gênesis está contando essa história, ok? Dando esse testemunho para aquele grupo de homens e de mulheres, aquele povo que é o herdeiro de Abraão, que é o povo que vem de Abraão e que saiu do Egito e que vai entrar na terra prometida. Então, o escritor do texto, ele está contando para eles as suas origens, contando para eles da onde é que eles vieram, da onde veio o mundo, como é toda essa realidade, esse processo. Ele está passando para eles, então, uma cosmovisão, e isso está acontecendo numa interação entre Deus, que vai se revelando
a nós, seres humanos, dentro da nossa história, dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia. Então, por que eu estou colocando isso? Veja como termina o texto. Vou começar de trás para frente, ok? Dessa vez, veja como termina o texto. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão onde? Em Macpela, foram adquiridos por Abraão dos filhos de Hebe como posse funerária. Ou seja, ele está escrevendo para um povo que chegou num lugar e que está vendo aquele campo, está vendo aquela caverna. Eles sabem que quem está sepultado ali é Sara, quem está sepultado ali é Abraão, ok? E outras pessoas ligadas a ele. Mais tarde vai ser sepultado Isaac e tudo mais, José vai ser mandado sepultar nesse mesmo lugar. Então, o que eu quero mostrar com isso? O que eu quero mostrar com isso é que o contexto do relacionamento com Deus, o nosso contexto de relacionamento com Deus, o nosso contexto de intimidade com Deus, o nosso contexto de vida com Deus, ele não é fantasmagórico, ele não é etéreo, ok? Ele acontece dentro de uma concretude, dentro de uma realidade. O nosso problema é que muitas e muitas vezes, eu tenho falado isso também várias vezes, por causa da influência que nós recebemos através do iluminismo, a partir do iluminismo, nós separamos duas realidades que, biblicamente, elas não são separadas, ok? Nós separamos aquilo que a gente chama de mundo concreto, o mundo real, o mundo natural, daquilo que a gente chama de mundo espiritual, como se o mundo espiritual fosse uma coisa aleatória, como se ele fosse uma coisa etérea, ok? Como se ele fosse, sei lá, alguma coisa estranha, né? Irreal, ok? Ou de um mundo de imaginação, mas ele não é. Essa não é a visão verdadeira do mundo, ok? Essa não é a visão que as Escrituras nos apresentam. A visão que as Escrituras nos apresentam é que o mundo, ele tem essas duas dimensões, uma dimensão concreta que nós vemos, que nós enxergamos, que nós apalpamos, que nós tocamos, e uma dimensão espiritual que, por si, como eu posso colocar? É espiritual, mas por ser espiritual não deixa de ser concreta, ok? Esse é o ponto. A perspectiva natural, ela é concreta, mas a perspectiva espiritual também é concreta. E a conexão entre essa realidade espiritual, que nós chamamos de espiritual, e essa realidade que nós chamamos de natural, elas acontecem dentro desse nosso contexto de vida. Porque Deus, quando cria o universo, ele cria o universo porque ele vai nos criar como seres materiais, ok? Nós somos seres corpóreos. Deus não tem corpo, Deus é espírito, ok? Ele toma, no Antigo Testamento, às vezes, forma corpórea, mas ele é espírito, ele não tem corpo. Quando ele quis assumir um corpo, ele se tornou um ser humano na vida de Jesus. Você precisa compreender isso. Porque o ponto que eu quero levantar aqui é o único contexto da espiritualidade, o único contexto onde a gente se encontra com Deus, de fato, é dentro do contexto concreto da nossa história, é dentro do contexto concreto do nosso mundo. Ok? Então, algumas pessoas criaram, né, na sua imaginação, essa dimensão de um mundo que você vai acessar por intermédio de uma transcendência, ok? Veja, Deus é transcendente, mas a transcendência de Deus está conectada com a nossa emanência, com a nossa realidade aqui. Deus, ele entra na nossa história. Deus se move dentro da nossa história. Deus se encontra conosco dentro da nossa história. Então, quando você lê a Bíblia, você vê geografia, você vê lugar, você vê nomes, você vê histórias, você vê idades, você vê tempo. Por quê? Porque esse mundo criado por Deus é o mundo do encontro de Deus conosco. É verdade, sim, tem algumas vezes nas Escrituras aonde há uma inversão disso, aonde algumas pessoas, principalmente profetas, eles são introduzidos dentro dessa outra dinâmica, que é o contexto espiritual, como eu falei, que é concreto também. Ele é invisível, mas ele é concreto. Quando eles entram dentro dessa realidade, a gente percebe quão concreto ele é. Como eu mostrei, alguns aqui que têm acompanhado, quando Raabe acha que o filho dela no deserto vai morrer, veja, ela está num deserto.
No deserto, todo lugar que você olha, você vê areia. Se tivesse uma fonte de água no deserto, as claras ela teria enxergado. Tinha uma fonte de água lá e ela não enxergava. Por quê? Porque essa fonte de água estava dentro da dimensão espiritual, e aí ela foi trazida para dentro da dimensão natural. Mas veja, ela é concreta. Dentro da dimensão espiritual ela era concreta, e ela se tornou concreta dentro da nossa dimensão natural, quando Deus abre os olhos de Raabe e faz com que ela enxergue que tem mais coisas ali do que ela está vendo. Então o que eu quero reforçar aqui para você é que Deus se encontra com você na sua história, Deus se encontra com você na sua jornada, ok? Deus se encontra conosco na nossa história. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E ao longo dessa trajetória da nossa vida, Deus se encontra conosco. Uau! Ok? Deus sabe a sua geografia. Deus sabe aonde você mora. Deus sabe aonde você trabalha. Deus conhece a sua história. Ele conhece a sua genealogia. Ele sabe quem são os seus pais. Ele sabe. Ok? Ele sabe. Ele não é alguém que você vai acessar num rito espiritual e vai fazer ele aparecer. Ok? Ele é alguém que está presente na sua história e na minha história. Aí, eu quero voltar para o início do capítulo 23, porque é exatamente isso que o capítulo 23 está nos mostrando. Só encontramos a Deus em nossa história. Você não encontra Deus fora da história. Você não encontra Deus fora do tempo. Você só encontra Deus na história. Mais para frente, em Êxodo, Deus vai falar para Moisés, vai dizer para Moisés que o nome dele é Eu Sou. Eu Sou significa o presente, o eterno presente. Ou seja, você se encontra com Deus todos os dias na sua história. Passado, presente e futuro não existem para Deus, só existe passado e futuro não existe para Deus, só existe presente. Para Deus sempre é presente. Eu sou. Ele está em todos os momentos da nossa história, da nossa vida. É óbvio que para se relacionar conosco, ele trabalha e ele trata conosco dentro da dimensão de passado, de presente e de futuro. Mas para ele não. Ok? Para ele só há um momento que a gente tem condições de encontrarmos com ele. É o momento presente, o momento que nós estamos vivendo. E a história, e aí eu quero voltar, como eu falei, para Gênesis 23, começo de Gênesis 23, porque a história da gente é esse drama, ok? Da vida, do nascimento, da vida e da morte, com a promessa. Aqui no Antigo Testamento ainda é a promessa, no Novo Testamento é a concretização da ressurreição, quando nós cremos em quem Deus é e quando nós cremos naquilo que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Então o texto de Gênesis 23 começa dizendo: Sara viveu, presta atenção nisso, Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Sara viveu 127 anos. Isso é lindo. Parece um texto que não está dizendo nada, não é? Mas ele está dizendo. Sara teve 127 anos de história. 127 anos de história. Sara viveu 127 anos. Tem história aqui. Tem geografia aqui. Ela faleceu em Kiriat Arba. É um lugar. É um lugar. Ela não faleceu em qualquer lugar. Ela não desapareceu. Entende? Tem geografia. Tem geografia, tem Vinhedo, tem Valinhos, tem Campinas, tem São Paulo, tem Brasil, tem Chile, tem Uruguai, tem Japão, tem África, tem geografia. Esse é o nosso mundo, e é nesse mundo que Deus se encontra conosco. Tem história. Kiriat Arba, que é Hebron, ok? Tem referência. Então, não é só Kiriat Arba, mas é Kiriat Arba que é Hebron. Por quê? Por que está dizendo que é Hebron? Porque, como eu falei lá no final, no verso 20, o texto está escrito para um pessoal que não está vivendo isso aqui. Isso aqui já aconteceu. E o texto está sendo contado para eles. A história está sendo contada para eles. Então, quando diz assim, Kiriat Arba,
é o nome que está lá na época de Abraão, mas quando diz assim, que é Hebron, eles sabem que é um monte. Então tem referência. Tem referência, eu acho isso fantástico. Porque a vida com Deus, ela não é uma vida aleatória. Andar com Deus não é você viver a sua vida aqui no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu trabalho, nos seus estudos, na criação dos seus filhos e tudo mais, e aí chegar no domingo, ir para a igreja e ter 2 horas, 1h30, 1 hora que seja, onde você entra numa cápsula espiritual e você é retirado desse mundo para você ter um encontro com Deus. Não é isso. Ok? Veja, eu não estou desfazendo dos nossos encontros. Os nossos encontros são muito importantes, mas os nossos encontros eles são importantes para fazer isso, para nos dar foco e justo e ajustar a nossa visão em relação à realidade da vida, à geografia, à nossa história, às nossas referências. Isso é extremamente valioso. Tem vida. Sara viveu 127 anos. Abraão viveu com ela. Abraão celebrou a vida com Sara. Abraão viveu momentos maravilhosos com Sara, momentos difíceis com Sara, momentos desafiadores com Sara. E agora a sua querida esposa morreu. E o que ele faz? Ele chorou a sua falta. Ele chorou a sua falta. Abraão sentiu falta de Sara. Eu acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo aqui, da virtualidade, esse mundo que nos coloca dentro do contexto da internet, dentro do contexto virtual, que tem o seu lado positivo, que faz com que a gente possa estarmos em lugares tão distantes como vários de nós aqui estamos, né? Todos nós, na verdade, né? Porque ninguém está perto, aqui está todo mundo pela internet, mas alguns mais distantes do que o outro, ficarmos próximos. Mas só que esse contexto também muitas e muitas vezes tira da gente essa percepção da geografia, essa percepção de que a nossa história ela é real, ela está acontecendo. Ela não é algo que acontece dentro de um mundo virtual, ela não é algo que acontece dentro de uma matrix, ok? Ela é concreta. Eu gostaria muito que você pudesse compreender isso, que Deus anda com você na rua, no mercado, no seu trabalho, que Deus está com você no seu quarto, que ele não está distante e que você precisa de alguma forma mística, mágica, atraí-lo para você. Ok? Paulo diz em Atos capítulo 17 que nele existimos e nos movemos. Hebreus diz que todo o universo é sustentado pela palavra de Jesus. Tudo que existe, tudo que está aqui, tudo que acontece, todas as dimensões, elas estão interligadas nessa realidade de um Deus que é real e que sustenta todas as coisas. E que interage conosco na nossa escola, na nossa história. A história tem alegria, tem nascimento, mas a história tem dor, tem perda. Olha o período que nós estamos vivendo. Olha quantas pessoas perderam pessoas queridas, amadas por causa do Covid. Olha quantas pessoas perderam por outros motivos. Eu falo que ao longo desse ano aqui, muita gente falou do Covid de novo. Eu vou falar isso outra vez porque eu tenho reforçado sempre isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão neuróticas com esse negócio. Eu não estou diminuindo a seriedade do vírus, eu não estou diminuindo a seriedade da doença, mas eu também não quero dar honra a isso mais do que deve ter. A minha experiência, eu não sei qual foi a sua, mas a minha experiência foi ao longo desse período todo, eu ajudar pessoas e eu ver pessoas perdendo gente queridas muito mais por outras enfermidades do que por Covid. Eu tive várias pessoas que eu estive acompanhando, orando, tentando ajudar, que perderam entes queridos pelo câncer, essa enfermidade maligna, diabólica. Tive pessoas que eu tive que ajudar, que perderam pessoas queridas porque se suicidaram. Mas isso é a vida, você entende? Essa é a vida. A vida tem nascimento, a vida tem alegria, a vida tem tristeza, a vida tem morte. Por causa do quê? Por causa da nossa rebelião contra Deus. E a boa notícia do Evangelho é que Deus está enfiado, entremeado em toda essa realidade, através do poder da sua palavra, que é Jesus, que se fez carne, restaurando, redimindo
todas as coisas para fazer com que tudo volte a ser do jeito que ele planejou que fosse no seu coração, e é assim que a história vai terminar. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, ter compreensão disso faz com que a gente tenha uma espiritualidade sadia. Veja, Abraão, Sara viveu 127 anos, ela é a esposa dele. Abraão deve ter vivido todo o período da vida dele com Sara, porque era uma cultura de clã. Sara era meia-irmã de Abraão, então ele devia conhecer Sara desde que ela nasceu. Ele era mais velho um pouco, desde que ela nasceu. Ele viveu 127 anos com Sara, nós podemos dizer isso. E aí ela morreu. E o que acontece? Ele chorou a sua falta. Sabe, essa espiritualidade que tira da gente o lamento, que tira da gente o direito de chorar, que tira da gente o direito de sentir a dor, que tira da gente o direito de ficar indignado com a morte, não é a espiritualidade do reino de Deus, não é a espiritualidade do evangelho. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, chorou. Por que Jesus chorou? Ele chorou não é porque Lázaro simplesmente morreu, ele chorou porque ele estava indignado com a morte, não era para ser assim. Ele vai ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ele chora. Por quê? Porque ele está indignado. Porque esse não é o plano do Pai. Não foi isso que o Pai planejou. E por isso a gente precisa ficar indignado. A gente tem que ficar indignado diante da injustiça. A gente tem que chorar diante da dor, diante da morte. Entende? Essa espiritualidade que faz com que a gente ache que o tempo todo a gente tem que estar sempre eufórico. Eu não estou falando aqui sobre negativismo, ok? Eu estou falando aqui sobre concretude, sobre realidade. Quando eu me deparo com o mal, eu tenho que ficar indignado com aquilo. Quando eu me deparo com a dor, o sofrimento, eu tenho que chorar aquilo, eu tenho que lamentar aquilo. Eu não posso simplesmente dizer, não, é assim mesmo. Não era para ser assim. Isso que eu tenho que dizer, não era para ser assim. E por isso eu estou indignado com isso, não era para ser assim. Eu preciso orar, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Aquilo que é no céu, manifeste na terra, aconteça aqui. Mude essa história, mude essa realidade. Eu não sei aonde Deus tem que se encontrar com você agora, mas eu quero dizer para você que Ele está aí para se encontrar com você, seja qual for a realidade que você precisa experimentar dele nesse encontro. Muito bem. E aí eu quero ir para a terceira, uma segunda abordagem. Então a primeira é essa da concretude histórica. Aí eu quero ir para uma segunda abordagem. A segunda abordagem tem a ver com como as pessoas nos veem dentro da história de Deus conosco e da história dele através de nós. Veja, o texto nos diz, no meio de vós, sou apenas, o Abraão, ele deixa o corpo de Sara e ele vai tentar então encontrar uma sepultura para Sara, né? E o texto diz assim, no meio de vós, sou apenas um estrangeiro e um residente, concedei-me uma posse funerária em vossas terras para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão, presta atenção na resposta dos hititas. Meu Senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, sua morta na mais nobre das nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te a sua própria sepultura. Eu quero destacar essa frase. Como os hititas viam Abraão, tu és como um príncipe de Deus entre nós. Abraão foi chamado para sair da sua terra, do meio da sua parentela, quando ele tinha 75 anos de idade. Ele andou com Deus por mais de 30 anos. Aqui nós estamos chegando no final da vida de Abraão. E qual é o testemunho que Abraão deixa para os povos, para os clãs, para as nações que têm contato com ele, enquanto ele vai andando com Deus, enquanto ele vai caminhando com Deus, enquanto ele vai aprendendo a conhecer o caráter de Deus, a crescer em intimidade com Deus, que resulta para ele numa vida de fé. O testemunho que ele deixa é que ele é um príncipe de Deus. Ou seja, as pessoas olhavam para Abraão e elas reconheciam que Deus estava com Abraão.
Elas reconheciam que Abraão, não apenas que Deus estava com Abraão no sentido de abençoar a vida de Abraão, mas Deus estava com Abraão no sentido de revestir Abraão de uma autoridade real. Ele é visto como um príncipe de Deus, ou seja, alguém que faz com que o movimento do reino de Deus, as realidades daquilo que tem a ver com Deus, se espalhem, aconteçam, se processem. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vê Jesus enchendo-nos com essa mesma autoridade. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando ele diz isso, ele está dizendo: vocês são meus príncipes, vocês são minhas autoridades, vocês são meus embaixadores, vocês são aqueles que me representam, que representam o reino que eu trouxe, o reino do meu pai que eu representei aqui, agora ele vai continuar sendo representado através de vocês. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, nos é dito que nós somos reis e sacerdotes feitos por Jesus para o seu Deus e Pai. E aí eu pergunto para você, como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas nos veem? Como elas me veem? Como elas veem os cristãos hoje, a igreja evangélica hoje? Será que eles olham para nós e nos veem assim, revestidos dessa autoridade, príncipes de Deus? E essa palavra é uma palavra que, infelizmente, tem sido muitas e muitas vezes usada de uma forma distorcida dentro do contexto do mundo evangélico. Porque muitos pastores, mestres, apóstolos e outros títulos, dê o título que você queira dar, não compreenderam o que significa essa posição de autoridade no reino. E acham que você ser príncipe significa que você é alguém que você tem direitos a mais do que os outros. Mas veja, quem é o modelo de príncipe para a gente? Quem é o modelo de rei para a gente? É Jesus. E as escrituras nos dizem, Jesus nos diz, Paulo nos diz que Jesus esvaziou-se e ele se humilhou. Jesus nos diz que ele é o Senhor, ele é o mestre Senhor. Tá certo nós chamamos Jesus assim de mestre Senhor, mas que ele, sendo mestre Senhor, pegou a bacia e a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Jesus nos diz que no reino de Deus, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser o líder tem que ser servo. Então, o conceito de sermos príncipes no reino de Deus não é um conceito de nós sermos pessoas que, por sermos príncipes, vamos receber os melhores lugares aqui na sociedade, que temos o direito de exigir coisas. Não! Ser príncipe no reino significa que nós somos portadores do favor de Deus que nos é dado para aqueles que estão ao nosso redor. Ser príncipe no reino significa que nós, através daquilo que Deus faz na nossa vida, vamos transbordar a bênção de Deus na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o conceito de autoridade, esse é o conceito de príncipes, de embaixadores do reino nas Escrituras. É assim que Abraão é visto. E aí eu quero mais uma vez te perguntar, como nós somos vistos, como as pessoas nos veem? Nós somos príncipes de Deus. Você não precisa começar indo longe, comece dentro da sua própria casa. Como o seu cônjuge te vê? Ele te vê como um príncipe de Deus, como uma princesa de Deus, alguém que carrega o favor de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, as virtudes do reino. Como os seus filhos te veem, como seus pais te veem, como seus amigos de trabalho te veem, como as pessoas da igreja te veem, como as pessoas do mercado te veem, como as pessoas da academia te veem. Queridos, o reino de Deus chegou. Sabe, passou da hora da igreja entender isso. Pelo menos a igreja no Ocidente, ou pelo menos a igreja brasileira, ou pelo menos parte da igreja brasileira. Precisa compreender isso, compreender essa realidade. A salvação não tem a ver meramente com um privilégio de exclusividade para a gente. A salvação tem a ver com a realidade de que nós somos transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção dos pecados, e agora nós somos portadores desse reino, nós somos representantes desse reino.
Nós precisamos ser vistos como príncipes da gentileza, príncipes da bondade, príncipes da misericórdia, príncipes da generosidade, príncipes da cura, príncipes do poder. Nós temos que carregar as realidades do reino de Deus. Como Abraão, tu és como um príncipe de Deus entre nós. Puxa, que título! Uau, que título! Que título! Como eu gostaria de ouvir isso de alguém falando sobre mim. Ricardo, você é um príncipe de Deus nesse lugar. Você não gostaria? Veja, isso não é soberba, isso não é orgulho, isso não é vaidade. Isso é um testemunho maravilhoso de que nós estamos vivendo uma vida que foi alinhada por Deus para ser vivida assim e que foi demonstrada através de homens e mulheres no passado que se relacionaram com Deus e que foi efetivada através da vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus que está vivendo em mim, que está vivendo em você, se você crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, e que deve então se manifestar através da minha vida e através da sua vida, através da vida daqueles que dizem serem seguidores de Jesus, porque se somos seus seguidores, somos seus embaixadores, se somos seus embaixadores, somos filhos do rei, se somos filhos do rei, somos seus príncipes, representamos o seu reino. Espírito Santo, traga essa realidade ao nosso coração. Traga essa realidade. Abra nossos olhos. Abra nossa mente. Quebra os sofismas de falsa humildade que nós desenvolvemos. Mas quebra também os sofismas de prepotência que nós carregamos. E nos encha dessa postura. Que nós tenhamos corações de reis que sirvam e corações de servos que reinem. Em nome de Jesus. Mas aí eu quero encerrar então a live de hoje indo para um terceiro aspecto. Eu não vou reler todo aqui. Aí o que acontece? É um aspecto bem interessante. Ele é meio cultural, mas ele traz um princípio para a gente bastante importante. Abraão, então, quando ouve isso, que ele é um príncipe de Deus entre eles, veja, Abraão vai até os hititas porque, lembre-se, ele quer comprar um campo com uma sepultura, ele quer um lugar para sepultar a Sara. E aí, quando ele é considerado como um príncipe de Deus, você é como um príncipe de Deus entre nós, pega o campo que você quiser, veja a postura de Abraão, é isso que eu quero mostrar, veja a postura de Abraão. É uma postura muito diferente de muitos daqueles que se dizem cristãos hoje, e que se ouvisse isso iam dizer assim, não, é isso mesmo, nós somos cabeça no caldo, a gente tem direito. Não, Abraão, ele não quer ganhar. Ele não quer ganhar, ele quer comprar. E aí o que você tem aqui é um processo de negociação daquela época. O que é muito legal, é muito interessante. Veja, de novo, lembre-se da concretude, ok? O que você tem aqui agora, dos versículos 7 até o final, até o verso 17, né, que diz que o campo de Efron, que está em Macpela, o próprio campo com gruta, foi passado para Abraão, é a descrição de como os negócios eram feitos naquela época. Que novo mostra a concretude. E o ensino que nós temos aqui é a importância de nós darmos honra às outras pessoas. Veja, não é porque Abraão é príncipe de Deus, é reconhecido como príncipe de Deus, que ele simplesmente entenda que as pessoas tenham que dar as coisas ali para ele e pronto. Não, ele quer fazer as coisas da maneira correta, ele quer negociar da maneira correta. E aí você tem toda essa descrição de negociação. Eles vão para a porta da cidade, porque na porta da cidade é onde os negócios eram feitos, onde estavam as testemunhas, os juízes, né, que validavam aquilo que estava sendo feito. O que você tem aqui no texto é uma transação comercial. É uma transação comercial. E é muito interessante, porque Abraão fala para eles, dizem para Abraão, não, então, qualquer um aqui dá o campo para o que você queira, até que você quer ser um príncipe como nós, dá uma sepultura pessoal. Mas Abraão, então, inclina-se diante deles, rosto em terra, e diz, olha, se eu sou digno assim de vocês, então diz lá para o fulano, Efron, me vender o campo dele que está na extremidade da terra dele. O Efron estava sentado lá, ele sabia que o Efron estava sentado lá, entende? É negociação, ele sabia que o Efron estava lá, porque todos os representantes estavam ali.
E aí o Efron toma a palavra e diz para ele: não, meu senhor, de forma alguma, eu te dou o campo. Aí Abraão fala para ele: ajoelha de novo, rosto em terra de novo, diz: se eu sou digno de receber o campo, então me deixa comprar o campo. Aí o que o Efron fala? Não, o que são 400 peças de prata entre mim e ti? Veja, você percebe o que está acontecendo? Ele está dando preço para Abraão. Era a maneira deles fazerem negócio naquela época, ok? Era todo cordial, todo aquele negócio, né, e tal. Então ele falou o preço para Abraão de quanto valia o campo. E aí Abraão pega e paga o campo. E ele compra o campo. Ele compra o campo. Então aqui eu quero trazer para a gente um princípio de negócio, ok? Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas, o reino de Deus, ele exerce governo em todas as dimensões da nossa vida, em todas as dimensões da nossa área. Isso inclui os nossos negócios. Nós não, como povo de Deus, como príncipes de Deus, nós temos que ter a mesma atitude de Abraão. Nós não podemos fazer negócios escusos. Nós não podemos fazer negócios por debaixo de pano. Nós não podemos nos beneficiar de coisas que tenham a ver com a realidade das trevas. Nós temos que honrar as pessoas, e nós temos que honrar a Deus quando nós honramos as pessoas. Se existe um testemunho péssimo que um cristão pode dar, é nós afirmarmos que somos príncipes de Deus, ou seja, nós somos povo do reino, e as nossas posturas e as nossas atitudes serem exatamente as mesmas que nós vemos dentro da nossa sociedade. Nós precisamos nos arrepender, a igreja precisa se arrepender, cristãos precisam se arrepender. Políticos cristãos não podem ter a mesma postura que políticos que não são cristãos. Economistas cristãos não podem ter a mesma postura que economistas que não são cristãos. Executivos cristãos não podem ter a mesma postura de executivos que não são cristãos. Não podemos. Donos de empresas que são cristãos não podem tratar os seus funcionários, seus empregados da mesma maneira que os não cristãos tratam. Não podemos. Se você é um cristão e você trabalha em algum lugar, você não pode ter a mesma postura, a mesma atitude que um não cristão tem para com o negócio dele, o trabalho dele. Você não pode ter. Você precisa ter essa postura de Abraão. Nós precisamos ter essa postura de honra. Esse é o testemunho que a gente dá. O reino de Deus, ele não afeta apenas a realidade espiritual da vida da gente. Como eu já falei aqui, essas duas coisas foi o iluminismo que criou, espiritual e natural. Para a Bíblia, há uma coisa só. A realidade do mundo é uma só. O espiritual e o natural estão entrelaçados, estão juntos. E o governo de Jesus, o reino de Jesus, afeta todas as áreas da nossa vida. Comandam todas as áreas da nossa vida. Não comanda só o louvor que a gente faz no domingo na igreja. Não comanda somente o ensino bíblico que a gente tem. Comanda a maneira que nós lidamos com o nosso relacionamento conjugal, comanda a maneira que a gente compreende a perspectiva da nossa sexualidade, comanda a maneira que a gente ensina e educa os nossos filhos, comanda a maneira que nós administramos os recursos financeiros que Deus coloca na nossa mão, comanda todas as áreas da nossa vida. Jesus é Senhor. Ele é o Rei. E por isso todas as dimensões precisam estar impactadas pelo governo e pelo reino dele. Ok, é isso. Essa é a live de hoje. Eu espero que tenha abençoado você tenha gostado. Deixa eu dar uma passadinha, vou tirar meu óculos aqui. Esse meu óculos ele é bifocal, mas ele não está me ajudando muito não. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem entrou depois que eu estava falando, bem rapidinho. Vou falar um oi para vocês bem rápido, ok? Se eu esquecer de alguém, não fique triste. Ok, aqui Daniel Adão, bem-vindo. Olá, Cristina, bem-vinda. Demário, Andresa também entrou aqui com a gente. Giovanni e Andréia, Ana Rios, Rodrigo Ribeiro, Norma, Ellerson, Carla, bem-vinda, Carla. Lucas Batista, bem-vindo. Adriana Guimarães, Dailton, Dailton, legal você de novo com a gente aqui, muito bom.
Olha aí, o pessoal da APMT, que legal ter vocês aqui com a gente, Deus abençoe. Ana Jacinta, bem-vindo. Fala Gilberto, meu querido amigo, que legal que você está aqui com a gente. Fala Paulo, que bacana que você está aqui, Paulo. Oi mãe, Sirlene aí é minha mãe, ó. Fala Pastor Peixoto, bem-vindo. Vitor Fontana, que bom. Paulo, mensagem muito importante para mim, que joia Paulo, que bom, glória a Deus, Deus te abençoe. Muito bom. Sara Vilhena, bem-vinda também. Avinocarim, Sérgio Rodrigues, olha que turma joia aqui. ADV, Advogado Lisboa, bem-vindo, querido. Muito bom. Olá, Sônia Schurk, Zé Schurk, acho que eu já falei com vocês, né? Já sim, entraram lá na frente. Selma Oliveira, bem-vinda Selma, voltou aqui com a gente hoje de novo, que legal. Olá Nando, também está aqui com a gente, muito bom ter você aí com a gente. É isso aí, maravilha gente. Então, lembrando vocês, amanhã a nossa live é de perguntas e respostas, então qualquer dúvida que tenha ficado durante a semana, daquilo que a gente conversou, daquilo que a gente falou, você tem chance amanhã de perguntar, ou qualquer tópico que eu tratei, que você queira que eu aprofunde um pouco mais, amanhã é o dia, 18 horas nós estamos por aqui, tenha uma boa noite de descanso, Deus abençoe sua vida, até amanhã com a graça do Senhor, fui, beijo para todos.